Um homem perdoa, sorri, diz que superou. No instante em que essas palavras saem da boca dele, algo muda de forma irreversível. A outra pessoa sai daquela conversa achando que ganhou. Foi exatamente aí que tudo começou a acabar para ela. Existem conhecimentos que te deixam mais inteligente, e existem conhecimentos que te colocam numa posição que a maioria nunca vai alcançar. Este vídeo pertence ao segundo tipo, porque existe uma diferença brutal entre perdoar alguém que te feriu e compreender que, no exato instante em que você diz Eu superei. você pode estar fechando uma porta que nunca mais será reaberta para aquela pessoa. Poucos homens desenvolvem essa percepção, não porque seja complexa, mas porque ela destrói uma das ilusões mais confortáveis que um homem pode ter. A de que perdoar emocionalmente é sinal de maturidade. Quando essa ilusão cai, você ganha a capacidade de remover silenciosamente pessoas da sua vida, sem precisar confrontar, explicar ou gerar drama. Você se torna capaz de sorrir e manter as aparências, enquanto transforma a memória em critério permanente. De manter o controle total das relações, enquanto os outros ainda acham que têm acesso. Ao final deste vídeo, você não será mais o homem que perdoa para aliviar a dor. Você será o homem que usa o perdão como máscara perfeita de condenação estratégica. O homem cuja ausência se torna a punição mais eficaz que existe. O homem que decide friamente quem ainda merece espaço na sua vida e quem já foi condenado ao esquecimento irreversível. Um homem abre a porta do castelo no meio da noite. O traidor está lá fora, com a cabeça baixa e as mãos vazias. Ele pede clemência. O homem sorri, estende o braço e o deixa entrar. Tranca a porta atrás dele. Na manhã seguinte, os guardas ainda estão nos mesmos lugares. Nada mudou, exceto que agora o traidor sabe exatamente por onde atacar da próxima vez. É assim que funciona o perdão que você já deu tantas vezes. Você não apagou a traição. Você só removeu o custo dela. A dor continuava lá, quieta. Mas a estratégia que você adotou, perdoar rápido para aliviar o peito e manter a imagem de quem é acima disso, foi exatamente o que manteve a porta aberta. A mesma pessoa repetiu o padrão. Você repetiu o gesto. E cada ciclo deixou uma marca invisível. A percepção de que você é alguém que volta. Alguém que negocia com a própria memória para não carregar o peso de parecer rancoroso. Essa não foi fraqueza de caráter. Foi uma estratégia ruim. Uma estratégia que troca vantagem futura por alívio imediato. Que entrega previsibilidade em troca de paz barata. Que transforma uma ofensa clara em algo negociável, como se a natureza humana mudasse só porque você decidiu virar a página. Enquanto isso, eles seguem leves. Testam limites. Mantêm acesso. Porque aprenderam que o preço de te ferir é baixo. E você sente isso. No ressentimento que volta quando o nome deles aparece. Na humilhação silenciosa de perceber que abaixou a guarda de novo. Na raiva contida de ter sido o maduro enquanto eles continuavam exatamente iguais. Mas aqui começa a virada. Imagine o contrário. Imagine que, no momento exato da ofensa, você não tivesse tentado apagar a memória. Imagine que tivesse registrado aquilo como informação permanente, sem drama, sem discurso, apenas uma linha traçada na escuridão. Esta pessoa agora ocupa uma posição diferente na sua vida, para sempre, sem precisar explicar, sem precisar confrontar, só reorganizar o tabuleiro em silêncio. Isso não te tornaria amargo. Isso te tornaria alguém que pensa com clareza fria, enquanto os outros ainda estão emocionais. Maquiavel nunca viu o perdão como questão de coração. Para ele, toda demonstração de clemência era um cálculo político. O que essa ação ensina aos outros sobre o custo de te enfrentar? Quando você perdoa, sem alterar distância, sem reduzir acesso, sem transformar a memória em critério, você não está sendo generoso. Está ensinando que o preço de te trair é quase zero. E o mundo aprende rápido.
O prazer começa sutilmente aí, na sensação de que você poderia, a partir de agora, parar de entregar o jogo. De que a mesma memória que antes te enfraquecia pode se tornar uma medida silenciosa de quem merece espaço real na sua vida. Você não precisa explodir, não precisa provar nada. Basta parar de usar o perdão como muleta e começar a usá-lo como máscara. Eles vão sentir a diferença. Não hoje, talvez nem amanhã, mas vão sentir quando o calor sumir, quando o acesso esfriar, quando perceberem que aquela versão sua que perdoava fácil não existe mais. E o mais perigoso é que eles vão continuar sem entender exatamente o que mudou. Pelo menos por enquanto. Porque o verdadeiro movimento ainda está acontecendo nas sombras. O verdadeiro movimento nas sombras não começa quando você decide perdoar. Começa quando você precisa acreditar que esse perdão te torna um homem melhor. Foi exatamente aí que a armadilha se fechou de verdade. Você não repetiu o erro só pela dor. Você repetiu porque aquela sensação de ser o maduro, o evoluído, o que escolhe a paz, alimentava algo mais profundo. A necessidade de manter uma imagem interna de superioridade ética. Era reconfortante. Era validante. Permitia olhar para o espelho e dizer que você estava acima do jogo sujo que os outros jogavam. Enquanto isso, quem te feriu continuava recebendo o mesmo acesso de sempre. Não porque você era ingênuo, mas porque proteger essa identidade moral valia mais naquele momento do que proteger sua posição real. Essa é a ilusão que quase ninguém expõe. O perdão emocional muitas vezes não cura. Ele serve para preservar o ego de quem perdoa. Serve para evitar o desconforto de ser visto, ou de se ver, como alguém que guarda limites frios. Serve para transformar uma traição clara em uma história bonita de superação pessoal. E o custo dessa bela narrativa? Você entregava previsibilidade, entregava território, entregava a chance de reposicionar friamente quem já havia mostrado quem era. Existe um detalhe que denuncia imediatamente quando alguém interpreta sua generosidade como fraqueza. Observe o que acontece depois que você supera. A mesma pessoa volta com o mesmo tom leve, como se nada tivesse ficado registrado. Como se o passado tivesse sido apagado porque você decidiu que era o certo a fazer. Eles não voltam porque são monstros. Eles voltam porque você ensinou que voltar não tem preço. A virada perigosa acontece quando você para de precisar dessa performance. Quando consegue olhar para a ofensa sem transformá-la em prova de sua própria evolução. Quando registra o que aconteceu com clareza seca e ajusta a distância, não por raiva, não por drama, mas porque a memória agora serve como critério, não como peso emocional que você precisa aliviar para se sentir bom. Essa libertação é diferente da anterior. Não é só parar de entregar o jogo, é parar de precisar ser admirado como o homem bom dentro dele. Você ganha uma lente nova, a capacidade de ver quando alguém está testando se você ainda valoriza mais a própria imagem moral do que o controle real da relação. A partir daí, certas reconciliações falsas ficam transparentes. Certos "Vamos esquecer isso" revelam exatamente o que a outra parte espera de você. Continuidade do acesso sem custo. Quem te feriu vai sentir a diferença, não como briga, como um espaço que simplesmente não existe mais. Um calor que esfriou sem aviso. Uma porta que continua aberta nas aparências, mas que na prática foi selada. E o mais curioso é que eles vão continuar achando que você é o mesmo de sempre, enquanto você já opera em outra frequência. Mas isso ainda é só o começo da transformação. O que transforma o perdão em arma de verdade vem a seguir. Existe um detalhe que Maquiavel observava com frieza cirúrgica. Uma arma nunca precisa ser usada para funcionar. Seu poder real está na forma como ela altera o cálculo das pessoas antes mesmo do primeiro movimento. O perdão, quando usado com inteligência, opera exatamente assim. Não como gesto de paz, não como liberação emocional, mas como um instrumento que modifica o que os outros esperam de você no futuro. Quando você perdoa sem custo visível,
ensina que o risco de te ferir é baixo, que o tabuleiro pode ser resetado com pouco esforço, que sua memória e sua posição são flexíveis. Maquiavel não perguntava se era certo perdoar. Ele perguntava o que aquela decisão ensinava sobre sua capacidade de manter autoridade. Para ele, toda demonstração pública de clemência era um sinal político. Revelava quanto custava desafiar você. Quando o custo parecia zero, a autoridade derretia. A inversão perigosa acontece quando você inverte esse cálculo. Em vez de usar o perdão para apagar o passado, você o usa para redefinir o futuro. Mantém as aparências. Sorri quando necessário. Mas transforma a ofensa em um dado permanente que muda o preço de qualquer nova aproximação. Não por raiva declarada, por cálculo puro. Essa pessoa agora sabe, ou vai aprender, que certos movimentos têm consequências silenciosas e duradouras. Essa é a faculdade nova que se abre aqui. A capacidade de ler interações como movimentos de cálculo alheio. Você começa a perceber quando alguém se aproxima, testando se o caminho ainda está livre. Quando o tom casual esconde a medição de quanto você ainda está disposto a ceder. Quando a tentativa de virar a página é, na verdade, uma sondagem para ver se o custo continua baixo. Uma vez que você desenvolve essa leitura, certas reconciliações ficam transparentes antes de completarem. Você não reage, apenas ajusta o campo de jogo internamente e deixa que o outro sinta, aos poucos, que o terreno mudou. Quem te feriu não vai levar um golpe direto. Vai sentir algo mais desconfortável. A percepção lenta de que o terreno ao seu redor se tornou imprevisível. De que o homem que antes apagava ofensas agora registra tudo. De que o acesso de antes agora exige um preço que eles não querem pagar. O prazer que surge aqui é sutil e viciante. Sentir que você não está mais jogando o mesmo jogo que eles. Que sua mente opera em uma camada onde o perdão não é fraqueza nem virtude. É uma ferramenta que molda o comportamento futuro sem precisar de confrontos. Você para de ser previsível. Começa a se tornar um fator de incerteza calculada. E isso ainda não é o mais profundo. Porque o verdadeiro peso dessa arma só aparece quando eles percebem, tarde demais, o tamanho do erro de terem subestimado o que você registrou. A verdadeira mudança não acontece quando você decide criar o critério. Acontece quando você para de negociar com ele. Até agora, parte de você ainda voltava à dor como algo a ser discutido, analisado, talvez até perdoado de novo, se eles mudassem. Essa negociação interna era o último resquício de fraqueza emocional. A esperança disfarçada de que a memória pudesse ser renegociada. O critério invisível mata essa negociação de vez. Ele transforma a dor em lei interna automática. Não uma lei que você revisa, uma lei que simplesmente governa. Quando alguém que já te feriu tenta voltar, não existe mais debate interno. Não existe, talvez dessa vez seja diferente. Não existe análise de intenções. O critério já decidiu. E a decisão é irreversível. Isso elimina uma das maiores sangrias mentais que você carregava. O cansaço de ficar reavaliando o passado toda vez que o nome deles aparece, toda vez que chega uma mensagem, toda vez que surge uma oportunidade de virar a página. O antigo você gastava energia emocional decidindo se mereciam outra chance. O novo você nem entra na sala de negociação. O critério já filtrou. O caminho está fechado por padrão. Essa é a faculdade que separa o homem que ainda reage daquilo que aconteceu e o homem que fez daquilo que aconteceu uma estrutura permanente de decisão. Você ganha uma tranquilidade perigosa, a capacidade de seguir em frente sem precisar carregar o peso de ficar redecidindo o mesmo julgamento. A dor parou de ser emoção, virou código, virou sistema. E o sistema não pede sua opinião. Imagine como isso muda interações concretas. Alguém que te traiu diz: "Eu mudei." O antigo você entraria no jogo da prova, da esperança, da autoanálise moral. O novo você sente apenas um clique interno quase imperceptível. O critério já respondeu. Não há nada para discutir. Não há espaço para recaída. Apenas uma indiferença limpa e definitiva.
quem te feriu vai sentir exatamente essa indiferença, não como rejeição aberta, como um vazio crescente. Como se o lugar que ocupavam antes tivesse sido simplesmente removido do mapa, sem explicação, sem drama. Eles podem até continuar orbitando, mas vão bater contra uma parede invisível que não existia antes. E não vão entender por que o caminho que antes era fácil, agora parece impossível. O prazer que surge aqui é profundo e silencioso. A paz de não precisar mais lutar contra si mesmo, de ter transformado a memória dolorosa em um aliado que trabalha sozinho, protegendo sua energia e sua posição sem exigir esforço constante. Você não carrega mais o passado agora carrega você. E essa paz ainda não é o fim. É o terreno onde a ausência se torna a punição mais eficaz que existe. Toda ausência produz um efeito curioso. Ela nunca permanece vazia. A mente humana odeia espaços sem resposta. Quando você deixa de preencher esse espaço, alguém inevitavelmente começa a preenchê-lo com interpretações. E o mais sombrio é assistir, sem mover um dedo, enquanto a mente deles começa a desmontar sozinha. Quando você para de sustentar, o vácuo não fica vazio por muito tempo. Ele é preenchido pela própria mente da outra pessoa. E é aí que a destruição silenciosa começa. Eles racionalizam primeiro. Ele deve estar ocupado. Foi só uma fase. Se eu insistir, ele volta ao normal. Depois vem a insistência, mensagens casuais que disfarçam desespero, tentativas de resetar o passado como se fosse possível apagar o que ficou registrado. Eles investem energia exatamente no espaço que antes tratavam como garantido. E quanto mais investem, mais percebem que o terreno não responde como antes. O calor que esperavam não volta. A previsibilidade que achavam que tinham desaparece. A mente deles entra em colapso de referência. Eles reinterpretam interações antigas, procurando sinais que justifiquem a mudança. Criam narrativas internas para explicar por que o homem que antes estava disponível agora parece distante sem motivo aparente. Perdem o controle da própria história. O que antes era nossa conexão vira O que eu fiz de errado? o que antes era poder sobre você vira incerteza sobre si mesmos. Você não destrói. Você simplesmente para de sustentar. E o que não é sustentado por você desmorona dentro da cabeça deles. É exatamente aí que nasce o prazer mais sombrio dessa transformação. Observar a reversão acontecendo em tempo real. Ver alguém que te subestimou começar a sentir o peso real do que perdeu exatamente quando tenta reconquistar. Ver a frustração de perceber que o perdão que receberam não foi uma porta aberta, foi o começo do fim do acesso que davam como certo. Ver eles lutando contra uma ausência que não é ausência temporária, mas a remoção definitiva de um lugar que ocupavam na sua vida. O prazer aqui é frio e profundo. Não é ver sofrimento dramático, é sentir a satisfação de saber que sua transformação forçou a mente deles a trabalhar contra si mesmas. Elas criam o próprio desconforto, elas alimentam a própria dúvida, elas destroem a própria ilusão de controle. Tudo porque você deixou de preencher o espaço que antes mantinha o jogo equilibrado. Quem te feriu vai carregar isso por muito tempo, não como trauma explícito, como uma fissura constante, a percepção tardia de que o valor que ignoraram agora está fora de alcance, de que o homem que perdoava, fácil, morreu, e que no lugar dele ficou alguém cuja ausência pesa mais que qualquer palavra. Essa reversão não é o fim, é o prelúdio do momento em que eles entendem, de forma definitiva, que o perdão que receberam foi, na verdade, a sentença. O perdão que condena nunca foi misericórdia. Foi a execução silenciosa. O momento em que você parou de sustentar quem já havia mostrado sua natureza e deixou que o tempo fizesse o resto. O perdão que eles receberam foi a última porta que você abriu antes de trancar tudo definitivamente. E o mais cruel dessa condenação é que ela não pode mais ser revogada, nem pelo arrependimento, nem pela mudança, nem pelo tempo. Mesmo que um dia eles se tornem diferentes,
Mesmo que peçam desculpas sinceras, mesmo que percebam exatamente onde erraram, não importa mais. A sentença já foi cumprida no instante em que você transformou a dor em critério irreversível. O homem que perdoava emocionalmente morreu ali, e não existe caminho de volta para ele. Essa é a reversão completa. Eles vão sentir o peso da ausência como algo que não para. Vão carregar para sempre o gosto amargo de terem perdido algo que só valorizaram quando já era tarde demais. Vão entender que o perdão que receberam não foi absolvição, foi o começo do fim deles na sua vida. Você não precisa dizer nada, não precisa explicar, não precisa assistir de perto. Basta existir na nova posição. A sua mera ausência já cumpre a sentença. Maquiavel compreenderia isso melhor que ninguém. A clemência mais eficaz não é a que perdoa de verdade. É a que parece perdoar enquanto condena o outro a viver com as consequências irreversíveis da própria ação. O perdão que condena não te libertou apenas. Ele condenou eles ao arrependimento tardio, ao vazio que nunca mais vão conseguir preencher. A percepção dolorosa de que o homem que subestimaram se tornou alguém que nunca mais vão conseguir alcançar. Você não é mais o homem que perdoava para aliviar a dor. Você é o homem que usa o perdão como a máscara perfeita da condenação e que agora vive sabendo que certas portas, uma vez fechadas por você, nunca mais se abrem. Talvez o mais curioso seja perceber que, depois de hoje, você nunca mais vai ouvir um "Me perdoa" da mesma forma, porque agora você sabe que o verdadeiro perdão não acontece quando alguém pede. Acontece quando você decide quem ainda merece ocupar espaço na sua vida. A maioria continua confundindo perdão com esquecimento. Quem atravessou essa percepção, não. Algumas portas continuam parecendo abertas, mas nunca mais levam ao mesmo lugar. É por isso que algumas pessoas se reconhecem tão rápido por aqui. Não porque pensam igual, mas porque deixaram de conceder acesso da mesma forma que a maioria concede. Se essa transformação já começou dentro de você, comenta. Agora, meu perdão tem preço. E não passa direto pelo próximo vídeo. Porque quando você aprende a fechar certas portas, normalmente começa a perceber outras que nunca deveria ter aberto.